Qual o real diferencial da fintech com maior crescimento nos últimos tempos? Nubank. Meu nome é Samara Paiva, sou sócia fundadora da Alavanca Consultoria e se você gosta de empreendedorismo, se você é empreendedor, toda semana aqui a gente vai ter conteúdo novo, com muita novidade, muita coisa boa para compartilhar. A Nubank foi fundada em 2013 e hoje já são mais de 60 milhões de clientes. É aquela empresa onde a Anitta fazia parte do conselho administrativo e agora ela já até saiu também. Mas afinal de contas, o que ajudou a Nubank se destacar tanto no mercado e ter tantas adesões assim de clientes? Primeira coisa, zero anuidade para cartão de crédito. Algo muito diferente que todas as outras instituições bancárias ofereciam para os clientes. Mas e como que a Nubank ganha dinheiro então? A primeira coisa é através dos empréstimos que ela oferece para os seus clientes. O segundo ponto, através das taxas de juros do cartão de crédito, principalmente quando você esquece de pagar a fatura. Outro ponto, através da anuidade que ela oferece para clientes que fazem parte do clube de benefícios, que tem todo um diferencial ali para esses clientes, que tem até mesmo cashback, enfim. Esse também é uma fonte de renda. Uma outra fonte de renda também é através da rentabilidade, por exemplo, quando você tem a maquininha lá na sua loja, você tem uma maquininha, pode ser até de uma outra empresa, uma maquininha, sei lá, PagSeguro, outra maquininha. O cliente, né, o usuário da maquininha, ele vai pagar tanto para a instituição da maquininha, né, um percentual para lá, mas tanto da instituição que também recebe esse valor que veio através do cartão de crédito. Então, também é uma outra fonte de faturamento. Tá, mas além da anuidade zero, né, além da possibilidade de você não pagar nada, ter uma conta ali, uma conta corrente, um cartão de crédito, uma outra coisa que atrai muito os clientes do Nubank são as facilidades, né, a agilidade. A gente traz tempo para o cliente, que é uma das maiores dores que a gente tem quando a gente tem um problema no banco. Quantas vezes eu adiei de ir no banco resolver alguma coisa, por causa de fila, porque a gente não tinha tempo, né? Imagina, numa jornada de trabalho onde você tem ali 8 horas por dia, você tem 1 hora de almoço, 1 hora e meia no máximo de almoço, talvez. Que horas você consegue no banco no horário comercial? Aí você tem que parar tudo que você está fazendo, pedir para você sair mais cedo, para você que trabalha, né? Você é contratado, pedir para sair mais cedo, tem toda essa logística que não faz mais sentido, né? Quantas pessoas a gente vê ali nas filas dos bancos, às vezes pessoas mais velhas, senhorzinho, senhorinha, ali na fila do banco, para tentar resolver um problema que talvez vai ser resolvido na hora. A última experiência que eu tive foi, eu precisava que ela tirasse a taxa, a minha anuidade, porque ela tinha me dado desconto, e ela falou, eu fiquei na fila, sei lá, 30, 40 minutos. E aí eu cheguei, ela falou assim, então, aqui agora você vai ligar para esse número. Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, a questão de tempo, ela dificulta muito você ter satisfação com o banco. Né? Era muito difícil você ter satisfação com o banco. Porque sempre fila, atendimento muito burocrático, tudo isso. Então, o que a Nubank fez? Ela reduziu todas essas burocracias, ela otimizou todo esse atendimento, fazendo com que esse atendimento fosse cada vez mais personalizado e rápido, prático. Por quê? Quando você vê, as dúvidas são as mesmas, os problemas são praticamente os mesmos. Quantos milhões de usuários têm praticamente os mesmos problemas, não são tão diferentes assim. Então, se você coloca uma repetição, uma análise ali, você consegue colocar uma programação, principalmente no aplicativo, que vai conseguir te resolver rápido, né? E hoje em dia, o que a gente quer é isso, a gente quer que resolva o problema. E quantas vezes você saiu do banco, daquela fila gigantesca, sem estar com o problema resolvido? Esse foi um dos maiores diferenciais, porque ela teve essa visão, essa empatia ali com o cliente e falou, peraí, não dá mais, hoje em dia tá todo mundo correndo para lá e para cá, né? Hoje em dia, algumas funcionalidades que você consegue fazer com o Nubank, você mesmo consegue ajustar o seu limite, você mesmo consegue bloquear o seu cartão, você consegue dividir o seu dinheiro em algumas diferentes vaquinhas lá, poupança, caixinhas, né, que eles falam, as caixinhas, você consegue dividir dessa forma. Então, você tem uma praticidade muito forte. Além do mais, você consegue fazer solicitações rápidas, como, por exemplo, uma compra indesejada que você fez na internet, algo desse tipo, muito rápido, sem ter toda aquela burocracia de liga para o 0, não sei o que, aguarde, se você deseja 1, deseja 2, deseja 3. Gente, isso não dá mais. Hoje em dia o telefone o pessoal não está nem usando mais, né? Então ligue para tal número, Jesus, meu Deus, resolve isso pelo WhatsApp, né? É sempre assim. Um outro ponto muito forte da Nubank. Como que ela conseguiu desenvolver isso e continuar desenvolvendo cada vez mais melhorias para esse número de clientes? A base de dados. A base de dados é algo que ela tem muito forte e ela consegue trabalhar de uma forma muito eficaz.
né? Então, a gente até vê, assim, pela cultura da empresa, o quanto eles investem no capital humano ali, quanto eles investem no desenvolvimento, principalmente dessa análise de dados, dessa gestão de dados. Então, é algo que a empresa foca muito. E o quanto eles valorizam isso. Por quê? Quando você tem repetição de dados, você tem toda... Imagina, você tem um número de vários... Você tem a conta de várias pessoas ali, cadastro, cidade, o que cada região... Vamos supor, qual que é a média de consumo da região Nordeste? Qual que é a média de gasto do cartão de crédito de uma pessoa que é do Sudeste? É muito diferente. Então, quando você tem essas percepções, economicamente, você consegue oferecer também soluções muito mais plausíveis e mais personalizadas, porque é como se você adivinhasse o que está acontecendo. É muito interessante, né? Porque, às vezes, quando você entra no momento ali às vezes, isso já aconteceu comigo. Eu estava no momento de fazer alguns pagamentos e tal, investindo em algumas coisas, então com o cartão cada vez mais com uma fatura maior, cada vez mais com uma fatura maior, nos 3, 4 meses recorrentes. Em seguida, a gente aumentou a sua fatura, a gente já aumentou o limite da sua fatura, porque ele percebeu uma recorrência ali de aumento do uso do cartão. Olha, essa pessoa está com disponibilidade maior, né? Você vai aumentando o limite, a pessoa vai gastando e tal. Então é um ciclo. Só que eles não adivinham isso, eles não simplesmente falam, meu Deus, parece que apareceu isso para mim. Claro que apareceu isso para você, porque ela entendeu qual que é o seu ritmo de consumo. Ela entendeu não só para você, mas para esses mais de 60 milhões de usuários, de clientes. Então, toda essa análise de dados pautada em programação, pautada na experiência do usuário de forma prática mesmo, pautada em números, pautada em momentos, com que frequência essa pessoa consome, a margem que ela gasta em determinado tipo de produto, sabe? A gente consegue ter isso, então a margem que ela gasta em determinado tipo de loja, né? A instituição consegue ter acesso a isso. Então, pensa bem o volume, o valor que essa empresa tem em mãos, que são os dados. Hoje em dia que a gente fala, né? Os dados são o petróleo que a gente tem hoje em dia. E realmente, então, o que eles fazem é cada vez mais fidelizar pela experiência do usuário. E para fechar, então, o que essa empresa faz? Além de tudo, ela mantém uma cultura muito interna, muito forte internamente, que é de pessoas. Né? Como é que eu vou ter satisfação dos meus clientes? Como é que eu vou ter satisfação desse produto se eu não tenho essa satisfação interna? E é um diferencial muito forte, porque ela mantém pessoas fortes, ela mantém pessoas que realmente compram a causa da empresa, que querem fazer mais, que querem fazer que realmente essas facilidades do dia a dia, né, de você ter que ir no banco, né, e fazer com que isso já acabe e com que a gente consiga tornar a experiência da utilização ali de um cartão de crédito, de um empréstimo, de um financiamento, muito mais prática, muito mais fácil. Ou seja, você dá facilidade, a pessoa traz a utilização, né? Ela intensifica a utilização e a fidelização. Então, a tendência dessas pessoas ficarem cada vez mais tempo e cada vez mais aderindo aos benefícios que a própria plataforma, o próprio aplicativo ali oferece para o usuário é muito grande. E, além disso, né, essa cultura forte de investir em conhecimento, investir em pessoas que realmente vão conseguir trabalhar a experiência do usuário, é algo muito forte na empresa. Ela olhou o quê? Para pessoas. E é isso que hoje em dia a gente precisa pensar. Como a gente tem olhado hoje em dia para os nossos negócios? A gente tem olhado para as pessoas, a gente tem olhado para a experiência que ela vive, independente do ramo que você atua. Ah, eu atuo no ramo, eu tenho supermercado. Tá, mas qual que é a experiência que essa pessoa tem ali dentro? Quais são as principais dores que você já viveu um dia, que a sua mãe já viveu um dia? Sabe, pensa sobre isso, porque é a partir dessa reflexão que você consegue chegar numa solução cada vez melhor. É através de você se colocar realmente no lugar do cliente, você observar a experiência do cliente, que a gente consegue obter resultados cada vez melhores e aí, como a gente percebe, um crescimento muito interessante de uma inovação disruptiva, né, que a gente chama disso, né, que é algo que você quebra, né, você sai ali muito do presencial, sai daquela burocracia de banco, tá lidando com dinheiro, tem que ser algo difícil, para algo que tem que ser prático, rápido, de última hora, assim, ó, para ontem, né? E é isso que a gente precisa hoje. Então, o que você tem feito hoje na sua empresa para pensar na experiência do usuário, para pensar em como você tem trazido todos esses benefícios dentro do seu negócio e aí sim alavancar os seus resultados. Se você então gostou desse conteúdo, toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui falando de empreendedorismo, falando de inovação, de soluções inovadoras. Então acompanha aqui. E se esse conteúdo agregou para você, pode agregar para alguém que atua junto com você, para alguém que você conhece, encaminha esse conteúdo para ele. Beleza?